A palavra do Senhor, lá no Salmo 86. Salmo 86, um salmo de Davi. Eu tenho meditado esses últimos meses muito a respeito do Salmo e como tem me edificado, como o Senhor tem falado comigo. Em especial, o Salmo 86 é um salmo que tem mexido muito comigo. E Deus tem trabalhado meu coração, e não só trabalhado meu coração, mas usado também como instrumento para a edificação de outros. Então, glória a Deus pela sua palavra. E eu queria te convidar a ler comigo esse salmo tão precioso, Salmo 86, que diz o seguinte: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu santo nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livrastes a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e sejam envergonhados os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai bondoso, nós estamos aqui, Pai, e cremos que o Senhor já está falando conosco, Pai. O Senhor falou conosco através, Pai, da recepção, através das orações feitas aqui, através dos cânticos que nós pudemos cantar. O Senhor fala conosco, Deus, e obrigado por isso, Pai, porque o Senhor é o Deus que se relaciona com a gente. Nós te louvamos, e Pai, nesse momento, onde a Tua palavra foi lida, nós te pedimos, Pai, fala mais um pouco. Usa, Senhor, a Tua palavra para nos confortar, para nos confrontar, para nos exortar, para nos encorajar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer falar conosco hoje, o que o Senhor quer mudar nas nossas vidas, o que o Senhor quer trabalhar nos nossos corações. Pai, vem com Tua luz sobre as nossas mentes, aquece os nossos corações, que possamos sair daqui confortados, consolados pelo Senhor, mas que também possamos sair daqui encorajados para viver uma vida mais próxima do Senhor, mais, ó Pai, obedientes àquilo que o Senhor tem para nós, àquilo que o Senhor requer de nós. Nos ajuda, Pai. Sozinho nós não conseguimos, Pai, mas cremos que o Seu Santo Espírito está aqui, operando nos nossos corações, agindo, ó Pai, em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor está nesse lugar, e louvado seja o Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, Pai. Que nesse momento nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, atentamente, ó Pai. Tira qualquer distração, Pai, e
e que nós possamos voltar os nossos olhos para Cristo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós lemos o Salmo de Davi. E o livro de Salmos é um livro de cânticos, um livro onde há poemas, talvez o inário, dos antigos. Aqui está diversos cânticos. E esse livro foi dividido em 5 partes. E na terceira parte, o terceiro livro, aqui nessa divisão, só encontramos apenas um salmo de Davi. Davi que escreveu tantos salmos, talvez o primeiro livro seja composto quase praticamente por todos os salmos de Davi, mas aqui encontramos apenas um salmo, o Salmo de Davi. Um capítulo antes, um capítulo depois, fala sobre a nação, sobre salmos mais universais, mas aqui nós vemos uma oração, um salmo pessoal de Davi. Um salmo que a gente vê, pelo aquilo que Davi escreve, a respeito da sua aflição, a respeito da sua angústia, a respeito daquilo que ele se preocupa. E nós não sabemos direito o que é isso. Talvez no versículo 14 nós podemos ter uma pincelada, porque ele fala a respeito dos inimigos, daqueles que se levantam contra ele, mas não fala muitas coisas a respeito de qual período é esse, quem foi essas pessoas. A gente não vê esses detalhes, mas a gente vê que Davi está num tempo de angústia, de aflição, num tempo de dificuldades, num tempo conturbado. E talvez, muito provavelmente, na verdade eu diria que todos nós passamos por esses momentos. O pastor Júnior, há um tempo atrás, falando a respeito disso, ele disse que o sofrimento na vida do cristão não é se vamos sofrer ou não, mas quando vamos sofrer. Porque a verdade é que todos nós vamos passar pelos dias de luta, pelos dias de sofrimento, por um dia talvez como o dia de Davi, um dia de angústia. Talvez o seu dia hoje tenha sido um dia de angústia. Talvez o período que você tem passado é um período conturbado, um período agitado, um período ansioso, um período onde o seu coração anda triste, onde o seu coração anda talvez abatido. Mas a boa notícia do Evangelho é que nós temos um Deus que escuta nossas orações e que se relaciona conosco. E nós vemos isso na vida de Davi. Alguém que estava angustiado, passando por aflições, mas alguém que buscou o Senhor e encontrou no Senhor a resposta, agora a força e a confiança para continuar. Nós vemos agora alguém que é um servo do Senhor. Ele começa ali os primeiros versículos falando a respeito de que ele era um servo do Senhor. E ele termina falando a respeito desse servo. E aqui eu queria colocar e pregar a respeito hoje, a respeito de uma oração de um servo. Assim como Davi, nós somos servos do Deus vivo. Servos daquele que criou todas as coisas. Nós temos um Senhor. E assim como Davi, nós também precisamos orar a esse Deus. E há 6 coisas que essa oração nos chama a fazer, nos chama a viver. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo. No capítulo aqui 86, no primeiro versículo, ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Davi ora, aflito e necessitado. A verdade é que os servos de Deus, quando eles são chamados pelo Senhor, eles aprendem o caminho do Senhor, eles também aprendem o caminho da oração. Não há como você ser um servo do Senhor sem entender que o caminho pelo qual o Senhor se relaciona conosco é através da oração. E Davi aqui faz algo que eu e você precisamos fazer. Então a primeira coisa que Davi faz, que nós precisamos aprender, é a reconhecer a nossa necessidade. Reconhecer a nossa necessidade. Davi está aflito. Davi está angustiado. Davi se coloca como alguém necessitado diante do Senhor. E essas 2 palavras, essas 2 expressões, elas têm um senso de urgência. É um senso de que fato Davi sabe e reconhece diante do Senhor que ele não consegue lidar com isso. Que ele não consegue lidar com sua angústia. Que ele não consegue lidar ali com o desespero que acomete o seu coração. Davi não consegue. Mas ele reconhece isso, a sua pequenez, a sua dependência diante do Senhor.
aqui essas duas palavras, ela trabalha um senso para nós de urgência, mas ela também mostra a respeito de que Davi não só se coloca como alguém aflito e necessitado, mas alguém que não tem mais força para continuar. Essas duas palavras mostram como que se no íntimo dele, ele não tivesse mais força para lidar com aquela situação. Dentro dele não havia mais força para continuar com essa situação. Mas diante disso, ele recorre ao Senhor. E talvez seja a nossa chamada nessa noite, a reconhecer a nossa pequenez, reconhecer as nossas aflições, as nossas dificuldades diante desse Senhor que ouve e escuta as nossas orações. Eu lembro que eu estava uma vez, um período da minha vida, alguns anos atrás, com muita dificuldade. Não sabia como lidar direito com as coisas. Parece que com o problema vem tudo junto, né? Então, muitas coisas aconteceram. Era problema na família, era problema no trabalho, era problema nos estudos, era problema em tudo. E eu lembro que eu cheguei ali, eu estava ali sozinho, junto do Senhor, e eu só conseguia exclamar para o Senhor, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo ter sabedoria para lidar com essa situação. Não há força em mim para lidar com isso. Eu não consigo, Senhor. E nós precisamos aprender a reconhecer a nossa pequenez, de que nós não conseguimos. Nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor. Tem um teólogo, Augustus, que ele fala o seguinte: a oração verdadeira nasce da consciência de nossa miséria, de nossa impotência e da nossa total dependência de Deus para todas as coisas. Nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos, que somos miseráveis, impotentes, que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor. E nossa oração precisa ser essa, de reconhecer. E talvez a chamada para nós é não só reconhecermos, mas colocarmos o nosso coração diante de Deus. Colocar o nosso coração talvez machucado diante do Senhor, talvez quebrado, talvez angustiado, talvez em pedaços, mas colocar diante do Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E nós fazemos isso em oração, irmãos. Nós fazemos isso na dependência do Senhor, na dependência daquele que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, assim como Davi fez, a sua necessidade, a sua carência. Mas há uma segunda coisa que ele faz, ele coloca a confiança na aliança de Deus com o seu povo. Se você olhar comigo, a continuação do texto, ele fala assim: preserva a minha alma, versículo 2, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente. Talvez ao invés de piedoso, esteja fiel a ti, ou santo, ou devoto a ti, ou consagrado. A verdade é que na língua portuguesa não existe uma expressão que a gente possa lidar com aquilo que foi dito ali por Davi. Porque quando Davi fala a respeito disso, de ser piedoso, ele está falando, na verdade, a respeito de um relacionamento pactual com o Senhor. Um Deus de aliança, um Deus que faz pactos com ali o homem. Um pacto, primeiramente, de obras aonde o homem não foi capaz de cumprir. A sua obediência, na verdade, foi falha, e ele agora se rebela e separa do Senhor. Mas há um Deus gracioso, que faz um novo pacto, uma nova aliança com o seu povo, uma aliança de graça, uma aliança de dependência, uma aliança onde agora pela fé em Cristo Jesus é que nós encontramos a salvação. Não mais pelas nossas próprias obras, não mais pelo que eu faço ou poderia fazer, mas é pelo que Cristo fez. Eu confio na obra de Cristo. E aqui Davi apela para esse pacto. Davi apela para esse pacto. Ele fala a respeito de que ele tem caminhado nesse pacto. Se o Senhor tinha ali pedido, havia uma requisição do Senhor para que Davi andasse ali em confiança, em dependência, Davi se coloca nessa posição. Uma posição de dependência do Senhor, dizendo: Deus, eu não consigo, mas o Senhor fez um pacto conosco, e o Senhor é fiel para cumprir, mesmo quando eu não sou. O Senhor é capaz de de trazer a vida aos lugares que estão mortos.
O Senhor é capaz de resgatar aquilo que foi perdido. O Senhor é capaz de restaurar a minha vida. Davi se coloca diante desse pacto, dessa dependência do Senhor. Irmãos, como nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, de que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e que será para sempre. A sua palavra não muda. Ele disse que começaria a boa obra e que seria fiel para terminar. Ele não só nos chama para essa vida, caminhar com Ele, mas Ele é aquele que vai andando ao nosso lado, é aquele que nos ama, que cuida de nós. E aqui, Davi se coloca de fato como um servo do Senhor. Ele apela para esse serviço, no sentido de que ele é servo, mas existe um Senhor. Existe um Senhor que cuida da vida dele. Existe um Senhor que está ali pronto a cuidar, orientar, proteger, guiar esse servo. Davi se coloca em confiança no Senhor. E nós precisamos aprender a confiar. Confiar na aliança que o Senhor fez conosco. A confiar naquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Há um teólogo chamado Bavinck que ele fala que na aliança Deus se compromete a ser o nosso Deus e a nos guiar até o fim. A confiança de um cristão não é uma confiança vaga, mas uma confiança fundamentada nas promessas eternas de Deus. O Senhor prometeu nos guiar e Ele é fiel para cumprir. Ele não nos abandona nos dias da angústia, nas aflições que passamos, no sofrimento presente. O Senhor guia as nossas vidas. E talvez uma pergunta para nós é: aonde está a nossa confiança? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua esperança e confiança? Em quem? Aonde? Porque se é no Deus vivo e verdadeiro, não há o que temer. Nós podemos confiar nesse Deus. Nós podemos entender que esse Deus é um Deus que nos protege, que é um Deus que cuida de nós, que é um Deus que age em nosso favor. E um bom, talvez, termômetro para nós entendermos se temos confiado no Senhor ou não, é a nossa vida de oração. É a nossa vida de oração. Porque é na oração que nós colocamos de fato o coração e mostramos que nós não conseguimos. Nós temos uma necessidade, não conseguimos suprir essa necessidade, mas nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Será que eu tenho orado de fato, depositando e vivendo em dependência do Senhor em todas as coisas que eu faço, da forma como eu vivo, diante da minha família, dos meus amigos, das dificuldades que me acometem no meu lar, no meu casamento, junto dos meus filhos? Onde está a nossa confiança? O Senhor nos chama nessa noite para confiar, para trazer o olhar de volta para Ele, de que Ele é um Deus pactual e que Ele não abandona, mas que Ele nos guia até o fim, que há confiança no Senhor, e que nós precisamos confiar a ponto de podermos levar os nossos corações quebrados, machucados, angustiados, sofridos, diante desse Deus, diante do Pai. Há esperança para nós, há vida em Cristo, há vida no nosso Deus, nós podemos confiar nesse Deus. Então nós precisamos reconhecer quem somos, precisamos confiar nesse Deus. Mas há uma terceira coisa que Davi faz: ele busca e encontra resposta em Deus. Ele busca e encontra resposta em Deus. Nós devemos buscar ao Senhor e encontrar o Senhor. Se você puder acompanhar comigo novamente, ele fala a partir do 3 ali, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da angústia, clamo a ti, porque me responde. No dia da angústia, clamo a ti, porque me responde. Davi expressa a confiança no Senhor, a confiança de um servo do Senhor. E ele sabe que no Senhor há socorro, que no Senhor há resposta e que deve ser ali procurada no Senhor. Ele faz mais de 14 pedidos em toda a oração. Ele fala: inclina, responde, preserva, salva, compadece, escuta, atende, ensina, dá-me, volta-me, concede, salva, mostra-me.
Davi coloca toda a esperança, ele pede, ele faz os pedidos e busca no Senhor essa resposta. E ele sabe e está certo que o Senhor responde, que o Senhor escuta a oração. E essa palavra escuta aqui também tem algo muito importante para dizer para nós. Que o Senhor é aquele que escuta atentamente e é uma escuta que produz resultado. Uma escuta ativa do qual o Senhor escuta e age também. Davi coloca essa confiança no Senhor em meio às lutas. Jonathan Edwards, um grande teólogo, ele fala que em meio às lutas devemos buscar a Deus em oração. Não apenas para pedir alívio, mas para encontrar a resposta que Ele e somente Ele pode nos dar. Deus é o único que pode transformar o sofrimento em algo que nos edifique. Somente o Senhor é capaz disso. Somente no Senhor nós podemos procurar respostas, nós podemos encontrar resposta. E nós devemos buscar ao Senhor, irmãos. A primeira coisa que Davi faz aqui, no dia da angústia, é procurar o Senhor, é orar ao Senhor. É orar ao Senhor. E quantas vezes nós não fazemos isso? Eu lembro de, algum tempo atrás, estava conversando com um adolescente e ele estava comentando comigo alguns problemas na escola, que ele estava se sentindo triste, ele estava se sentindo abatido e ele angustiado na escola. E aí eu perguntei para ele, e aí, você está buscando ao Senhor, você tem orado por isso? E ele disse, não orei. E aí eu achei que era meio estranho, né? Mas pouco tempo atrás, estava conversando com uma jovem, perguntando a mesma coisa, que ela estava também triste, assim, e eu perguntei, você já colocou isso diante de Deus? Não. Às vezes que faz devocional todo dia e não consegue colocar a própria angústia diante de Deus. Porque nós buscamos em outros lugares a resposta. Muitas vezes, no dia da angústia, da aflição, nós corremos para outros lugares. Talvez no dia que a gente está cansado, desesperado, abatido, a gente corre para o nosso quarto ficar ali sozinhos. Nós queremos dormir o dia todo. Nós queremos passar o tempo todo no Netflix, assistindo séries, assistindo filmes. Ou nós recorremos a tantos outros recursos. A verdade, irmãos, é que nós procuramos às vezes muitas outras coisas antes de procurarmos ao Senhor. Mas aqui a palavra nos ensina a primeiramente buscar no Senhor, porque é dele que vem a resposta. É o Senhor quem responde às nossas dúvidas, os nossos anseios. É isso que Davi faz. Davi busca ajuda no Senhor. E o Senhor, ele ajuda Davi. Nós podemos ver que Davi encontra essa ajuda, esse socorro no Senhor. Deus não é um Deus apático, irmãos. Deus não é um Deus apático aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades, às nossas lutas. Mas pelo contrário, é um Deus que, assim como diz a palavra, ele se inclina para ouvir o nosso grito de socorro. O Senhor é o Deus que escuta a sua oração. O Senhor é o Deus que se importa com o seu coração. É o Deus que ouve o teu clamor. É o Deus que não nos abandona no dia da angústia, mas é o Deus que traz resposta para o nosso coração cheio de questionamentos. É o Deus que ouve e escuta atentamente e que age aonde eu e você somos incapazes de agir. Nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos olhar para o Senhor, orar ao Senhor, buscar no Senhor, porque é somente no Senhor onde podemos encontrar respostas. É somente no Senhor. Só Ele tem respostas para a nossa vida. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que Davi reconhece, Davi confia, Davi busca essa resposta. E Davi faz aqui, a partir do versículo 8, algo muito importante para nós. Ele reconhece a grandeza de Deus. No versículo 8 ele diz, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. A gente vê essa passagem em várias partes da Bíblia, em Êxodo 15, Deuteronômio 3, Salmo 35, Davi conhecia a palavra de Deus, irmãos. Ele começa a declarar a palavra de Deus no momento da angústia. Ele vai mostrar e vai falar a respeito de que o Deus que cremos, o Deus que é o nosso Deus, ele é diferente de qualquer outro Deus, dos deuses falsos,
dos deuses mortos que as nações adoravam, mas que Deus é um Deus vivo, que opera. E Davi rompe numa declaração da grandeza do Senhor. Ele rompe nessa declaração de adoração em meio à angústia. E nessa declaração, ele faz um paralelo com aquilo que está lá em Apocalipse 15:4. Ele lá diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Davi adora, e nós somos chamados a essa adoração. Spurgeon vai dizer que a verdadeira adoração é a que se levanta mais forte nas horas da adversidade. Quando enfrentamos dificuldades, temos a oportunidade de declarar que a grandeza de Deus é maior que o nosso problema. Nas dificuldades, nós temos a oportunidade de declarar que a grandeza de Deus é maior do que os nossos problemas. Nosso Deus é maior. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos declarar a palavra. Louvor e oração são instrumentos fundamentais que nos ajudam a vencer e a enfrentarmos o dia da angústia, o sofrimento presente, as lutas do dia a dia. Nós precisamos ser equipados e agir com os instrumentos de graça que o Senhor nos dá. Nós precisamos orar ao nosso Deus, precisamos declarar, louvar a Ele. E caminhando aqui, Davi faz uma outra questão. Ele pede direção no caminhar e um coração que possa temer a Deus. A partir do versículo 11 ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livrastes a alma do mais profundo poder da morte. Davi fala e pede ao Senhor para que ele possa ensinar ali os caminhos. Êxodo vai falar isso, ele vai recitar novamente outros versículos a respeito de quem Deus é, daquilo que Deus faz. E ele faz um pedido, e é um pedido engraçado, irmãos, porque ele fala para Deus não só agir, mas Deus ensinar ele a agir. Porque se Deus não agir na nossa vida, nós não conseguimos agir. Agostinho tem uma frase que é: Senhor, dai-me o que ordenas, e ordenas o que quiseres. Dai-me o que ordenas, e ordenas o que quiseres. Porque, na verdade, o próprio sentimento, a própria motivação, a própria vida e ações, é Deus quem nos ensina. É Deus quem faz. E nós precisamos aprender com isso, irmãos. Nós precisamos aprender com aquilo que o Senhor nos ensina e a situação que o Senhor nos coloca. Nós precisamos pedir em oração: Senhor, ensina-me o teu caminho. Me dá um coração temente ao Senhor, para que eu seja fiel e íntegro ao Senhor, mesmo no dia da angústia, mesmo no dia aqui da escassez, nos dias dos problemas. Nós precisamos rogar ao Senhor e pedir para o Senhor dirigir as nossas vidas. Há um escritor de diversos hinos, Thomas Ken, ele foi um bispo anglicano. Ele fez uma canção que ele diz: dirige, controla, sugere neste dia. Tudo que planejo, faço ou digo. E assim, todos os meus poderes e forças se unirão somente para a tua glória. Dirige-me, Senhor, guia-me. Junta todas as minhas forças, me ajuda a viver, a pensar, a agir para a tua honra e para a tua glória. Ensina-me, Senhor. Eu lembro que há um tempo atrás, na época de pandemia, vários problemas vieram sobre a minha vida, sobre a minha casa ali. Meu pai teve diversas enfermidades. E a gente passou por várias lutas. E, como eu disse, muitos problemas chegaram. E eu lembro que minha mãe teve uma frase que me marcou muito, que eu nunca mais esqueci. Toda vez que a gente estava, parecia que um problema novo chegava, era uma cirurgia atrás da outra, problema de saúde, era várias coisas. Ela falava o seguinte: o que será que Deus quer nos ensinar com tudo isso? O que será que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Em meio ao sofrimento, em meio às angústias da vida, nós precisamos aprender a ouvir e a entender o que o Senhor quer ensinar para as nossas vidas.
O que o Senhor quer nos ensinar em meio às lutas, em meio a esse tempo difícil que às vezes a gente passa. O que o Senhor quer ensinar aos nossos corações? O que o Senhor quer ensinar? Que nós possamos aprender, que nós possamos buscar esse coração que é reto e íntegro diante do Senhor. E por último, irmãos, eu sei que o tempo já está avançado, mas já estou terminando já, tá bom? Por último, Davi encontra força no nosso Deus. Davi encontra força no Senhor. No Senhor. Ele diz lá no verso 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Concede tua força a teu servo. Irmãos, só o Senhor é capaz de nos dar força quando nós estamos aflitos e necessitados. Só Ele é capaz de dar a força. E eu lembro da oração que Paulo faz em Efésios 3, que ele fala, por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem procede toda a família, no céu e na terra, para que segundo a riqueza da sua glória nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao Espírito. Paulo ora por fortalecimento nessa oração. E ali ele ora para que o povo de Deus seja fortalecido. Davi encontra força no Senhor. Há um salmo antes, o salmista vai dizer que alegre, feliz, é aquele que encontra força no Senhor. A força no Senhor. É o Senhor quem nos dá a força para caminharmos. É o Senhor quem nos dá a força para perseverarmos. É o Senhor que supre as nossas necessidades. É Ele que nos ajuda. A força vem dEle. Assim, quando nós reconhecemos que não temos força própria, que não conseguimos lidar com as situações, que não conseguimos agir com sabedoria, podemos crer e confiar que o Senhor dá força. O Senhor dá capacidade para a nossa incapacidade. Ele nos dá confiança na nossa falta de confiança. Ele nos dá graça e derrama sobre nós direção nas vezes das nossas desobediências. Nós precisamos buscar ao Senhor porque é dele que vem toda a força. É Ele que age, é Ele o nosso refúgio. Ele é o nosso Deus. E quando nós olhamos para isso, nós podemos ver que Ele nos fortaleceu e que Ele supre as nossas necessidades quando nós mais precisávamos, quando nós mais carecíamos. Se você puder olhar no verso 12, 13, diz: dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, que me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Se você puder abrir comigo também em 1 Coríntios 15, lá no versículo 54, é um texto maravilhoso, irmãos. Primeira Coríntios 15. A partir do versículo 54, ele diz: enquanto esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ó morte, onde está a tua vitória? Nosso Rei ressuscitou e Ele venceu a morte, irmãos. Quando nós mais necessitávamos, os maiores problemas, na maior angústia que nós tínhamos, na maior crise que já existiu nas nossas vidas, quando nós, como diz 2 Efésios, diz que nós andávamos na vaidade do nosso próprio pensamento, rebeldes ao Senhor, longe do nosso Criador.
Nós fomos resgatados, fomos transportados de um reino de trevas para o reino do Filho do amor. Nós fomos resgatados, irmãos. Nós fomos salvos. A misericórdia nos alcançou, a graça nos alcançou, a nossa falta de capacidade, a nossa deficiência, a nossa necessidade foi suprida por Cristo Jesus, porque Ele morreu em nosso lugar. E agora a morte não tem mais poder sobre a sua vida e nem sobre a minha vida, porque o nosso Rei ressuscitou. O nosso Rei ressuscitou. Nós podemos celebrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Nós falamos sobre isso na ceia. Nós lembramos aquilo que Cristo fez. E isso nos motiva. E isso nos fortalece. Nós podemos encontrar força no nosso Deus, porque cada dia mais sabemos que aquilo que era mais difícil, Ele fez por nós. Ele não fará todas as outras coisas. Ele não cuidará de nós no nosso dia da angústia, nas nossas lutas. Ele não nos dará força para caminharmos e perseverarmos. No mundo tereis aflições, mas lembre, eu venci o mundo, diz o Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu ali o maior dos adversários, para que eu e você pudéssemos ter uma esperança, que a nossa luta, nosso sofrimento, as nossas dificuldades, por enquanto, são passageiras. Nós vimos hoje, o pastor Fabiano falou hoje de manhã a respeito do tempo para todas as coisas. Irmãos, nessa terra é tempo de sofrer, mas haverá o tempo onde nós poderemos desfrutar do descanso, da alegria eterna. O choro pode durar por enquanto, mas a alegria vem amanhã, sobre amanhã, no dia em que o Senhor estará nos chamando e estaremos juntos do nosso Pai. Onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem luto, nem enfermidade, nem angústia, nem abatimento. Nós estaremos com o nosso Deus. Há esperança para continuarmos firmes, fiéis ao nosso Deus. E a chamada hoje para nós, para a minha vida e para a sua vida, é que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, nós possamos declarar com confiança que o Senhor é o nosso consolo e que do Senhor é a nossa salvação. Dele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. O Senhor nos chama hoje para declararmos. A verdade é que o salmista não termina o salmo com tudo resolvido. Os inimigos ainda estão lá. Mas ele começa com o coração aflito e ele termina com o coração confiante. Ele fala que o Senhor é o consolo dele, que o Senhor é ali aquele que salva, porque o Senhor é benigno, muito compassivo, o Senhor é ali longânimo, paciente, misericordioso, que o Senhor tem um grande amor para ele e para nós, irmãos. O Senhor é o Deus que escuta as nossas orações e é um Deus que age nas nossas vidas. Age nos nossos corações. Ele é capaz de transformar a tristeza em alegria. O coração angustiado em coração confiante. Um coração que está aprisionado por lutas, ferimentos, por pecados, num coração que é liberto e que glorifica. Ele é capaz de trazer num coração que é duro, um coração agora de carne. Um coração que está morto, um coração que agora é vivo. Um coração que anda em escuridão, para um coração que agora ilumina e tem a luz do Senhor. O Senhor é capaz, irmãos. É por causa de Cristo. Cristo nos mostra, nós precisamos olhar para Ele.